Olá pessoal, meu nome é André Lima, eu sou professor de Geografia aqui do Colégio de Excelência e hoje nós vamos ter uma aula sobre comércio internacional. Antes de dar início a esta aula, eu gostaria de pedir a você que ative o sininho, curta o nosso canal para que todas as vezes que nós subirmos algum vídeo você tenha acesso privilegiado a todos os vídeos aqui da nossa instituição. Bora para a aula? Bom, o tema de hoje é comércio internacional. Eu escolhi, entre tantos os assuntos derivados do comércio internacional, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é um braço da Organização Nacional, que é um braço da ONU, da Organização das Nações Unidas. A OMC foi criada em 1995, numa região conhecida como Marrakech, e veio para substituir uma outra instituição que vigorou até então, chamada de GATT, que é um acordo de tarifas e comércio internacional. A Organização Mundial do Comércio tem como principal função, o nome já diz, organizar o comércio entre os países do mundo todo. Então, nós podemos pensar que a OMC serve como uma espécie de juiz do comércio internacional, principalmente quando as disputas se dão entre países pobres e países ricos, entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Lembrando a você que a OMC faz parte da Organização das Nações Unidas. Nós sabemos que a ONU tem várias instituições que fazem parte dessa grande instituição supranacional. Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, a tão falada e polêmica Organização Mundial da Saúde. Nós temos também a FAO, que é para a alimentação no mundo. Temos também o Conselho de Segurança, que tem cadeiras oficiais apenas 5 países. O que a OMC tem feito ao longo do ano de 1995 até os dias de hoje? A principal função do OMC, ou melhor, o principal motivo da existência do OMC é organizar e deliberar sobre decisões políticas e econômicas, no qual alguns países são colocados no banco dos réus da OMC. Vamos explicar isso direitinho. O Brasil, por exemplo, é um dos países mais ativos na Organização Mundial do Comércio. O Brasil acusa principalmente os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Canadá, de praticarem o que nós chamamos de subsídios agrícolas. O que são os subsídios agrícolas? Os subsídios agrícolas é nada mais do que o Estado fomentar a agricultura e a pecuária dos seus países. Por exemplo, a agricultura no Brasil também é patrocinada pelo Estado brasileiro. Entretanto, não dá para nós compararmos o volume de capital oferecido pelo Estado brasileiro para subsidiar a agricultura comparado com o dos Estados Unidos. Então, os produtos norte-americanos eles chegam mais barato no comércio internacional, colocando a nossa agricultura de lado, de escanteio, ainda que a agricultura no Brasil, ou a produção agrícola no Brasil, seja extremamente barata porque as condições climáticas, solo, disponibilidade de água, clima, oferece boas condições para a agricultura. Então, a OMC ela vai ser o juiz que vai decidir se os Estados Unidos, por exemplo, podem continuar subsidiando a sua agricultura ou não. 3 exemplos aqui no qual o Brasil esteve envolvido nas discussões da OMC. O primeiro exemplo, o Brasil venceu a disputa. No segundo momento, o Brasil perdeu a disputa. E no terceiro momento, o Brasil ainda continua a rolar essa disputa entre os países. No primeiro caso, eu posso citar quando o Brasil, juntamente com a Austrália e a Índia, processaram a Europa, ou a União Europeia, por estar praticando subsídios para a produção de açúcar. Neste caso, a OMC, a palavra final da OMC foi favorável ao Brasil. A União Europeia foi proibida de comercializar um volume considerável de açúcar no comércio internacional. E daí, essa açúcar teve que ser consumida internamente. Um outro exemplo também se dá na disputa entre o Brasil e o Canadá. O Brasil, em especial a Embraer brasileira, claro, representado pelo Estado brasileiro, processou, entrou com recurso na Organização Mundial do Comércio contra o Canadá, pois o Canadá estava subsidiando a sua produção de aeronaves. No terceiro momento, o Brasil sentou no banco dos réus. O Japão acusou o Brasil de estar subsidiando a sua indústria, em especial a indústria automobilística. Entendeu? Então, a Organização Mundial do Comércio serve para discutir essas disputas de cunho internacional, ou seja, supranacional. Além disso, a Organização Mundial do Comércio tem como também meta ou objetivo garantir a concorrência leal no mundo. Entre os encontros que já aconteceram na Organização Mundial do Comércio, eu posso destacar um que é de fundamental importância, chamado Rodada de Doha, que aconteceu ali já no início dos anos 2000. A Rodada de Doha
cuja mais de 164 países se reuniram no Oriente Médio para discutir principalmente a questão vinculada aos subsídios agrícolas, novamente. Segundo, a sustentabilidade ambiental, ou seja, a produção pensando nas gerações futuras, né? Isso é sustentabilidade, tá? E uma terceira questão a ser discutida em Doha foi justamente as patentes ou a quebra das patentes de remédio. Eu acho isso fundamental para você que está estudando a Organização Mundial do Comércio e o comércio mundial em geral. O que significa essa quebra de patentes de medicamento? Ora, os países subdesenvolvidos questionaram na OMC se seria possível eles quebrarem as patentes, ou seja, a propriedade privada intelectual, tá, dos medicamentos para a produção de remédios mais barato. Isso também foi uma discussão muito importante na rodada de Doha, pois os países subdesenvolvidos, os países pobres, eles sempre alegam que o custo para a produção de medicamentos é muito alto, também graças, claro, à propriedade intelectual desses remédios, que nós chamamos de patentes. Então, uma das discussões da rodada de Doha foi justamente a quebra de patentes de remédios produzidos por países pobres, por países subdesenvolvidos. Além disso, é sempre importante a gente lembrar que, na atual conjuntura do capitalismo financeiro, faz-se necessário discutirmos algumas estratégias adotadas pelo capitalismo atual, como, por exemplo, os monopólios e os oligopólios. Os monopólios são quando apenas uma empresa detém a venda, né, a comercialização deste produto, de um produto específico. Poderia citar como exemplo aqui o sistema operacional Windows, criado pela Microsoft, cuja a grande maioria da população mundial tem apenas esse sistema operacional no seu computador. Existem outros? Sim. Entretanto, a maioria da população mundial utiliza o Windows como sistema operacional. Isso é um monopólio. Aqui no Brasil existe uma dezena de monopólios, principalmente os monopólios estatais. Provavelmente, a companhia energética ou a companhia que distribui a água até a sua casa é monopolizada, apenas uma empresa. Além dos monopólios, existem também os chamados oligopólios, que são quando poucas empresas prestam serviço ou distribuem um determinado tipo de produto. Poucas empresas, não é apenas uma empresa. Então, poderia citar o caso, por exemplo, das empresas de telefone, ou melhor, as operadoras de telefone. Provavelmente você que está vendo esse vídeo aí, se for no celular, esse celular deve estar utilizando o chip ou da Oi, ou da Claro, ou da Vivo, ou da TIM. O que significa que a produção, a comercialização desses 4 chips é oligopolizada. Poucas empresas distribui, tá, esse tipo de serviço ou prestam esse tipo de serviço. Existem apenas essas empresas? Claro que não, mas conhecemos praticamente apenas estas. Para além disso, é sempre bom a gente lembrar também que uma outra estratégia muito utilizada pelas empresas é chamada de cartel. Não vamos confundir com cartel de drogas. O cartel que nós estamos falando aqui é um cartel no qual as empresas combinam o valor do produto, tá? Duas empresas que são concorrentes combinam o valor de um produto e colocam o cliente refém deste valor. Um exemplo que eu posso citar, ou melhor, 2 exemplos, são as farmácias, que praticam bastante o cartel no Brasil, combinando o valor dos medicamentos, e também, talvez o mais lendário e folclórico, os postos de gasolina. Além dos monopólios, além dos oligopólios, além dos cartéis, existe uma outra maneira, uma outra tática ou estratégia utilizada pelas empresas no atual sistema capitalista financeiro, que é chamado de dumping. O dumping é quando uma empresa pratica um preço inferior ao praticado no mercado com o objetivo de falir ou levar à falência a sua concorrência. Então, um determinado tipo de produto, por exemplo, custa a produção dele R$4. Esse produto está embutido no valor desses R$4. Mão de obra, energia, matéria-prima, impostos. Mas, quando ele coloca esse produto nas prateleiras do supermercado, por exemplo, esse produto sai a R$3,80. Por que ele faz isso? Porque ele quer acabar ou quebrar a sua concorrência, vender um produto com um valor inferior ao praticado no mercado. É sempre bom lembrarmos que essas práticas são práticas proibidas pelo Estado, ok? Não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Uma outra maneira também que a gente precisa lembrar, que é uma grande estratégia utilizada pelas grandes corporações, é chamado de trust. Trust é fusão de empresas, quando 2 ou mais empresas se fundem formando apenas um grande conglomerado. Por exemplo, eu posso citar a Sadia, a Perdigão, a Seara ou, por exemplo, a Friboi, que fazem parte de um grande conglomerado chamado BRF Alimentos. Aparentemente, quando você vai ao supermercado comprar um determinado tipo de produto dessas marcas, pode passar pela sua cabeça que elas são concorrentes.
entretanto fazem parte da mesma organização. Poderíamos citar aqui vários, como por exemplo a Unilever, a Nestlé, a Coca-Cola. Todas essas empresas são grandes conglomerados e são empresas que fundiram, ok? Então isso é muito importante para você que está vendo essa aula aí de geografia. Bom, é isso. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado desse tema, tá? Não se esqueça de curtir a nossa página, ativar o sininho, compartilhar também esse vídeo, que é muito importante para chegar em mais pessoas. E é isso. Nos vemos na próxima aula. Até mais.